Respiração celular. Essa é a última etapa que ocorre, né, com a glicose e suas produções. Né? Ela é o resultado da oxidação dos compostos orgânicos e não apenas os resultados de trocas gasosas. A gente tem um leve, né, trocadilho de achar que aqui acontece trocas gasosas. Não, a gente entende que a hematose acontece nos pulmões. Né? A perfusão acontece da troca gasosa nos tecidos. Só que aqui não. Esse processo, a oxidação, vai utilizar oxigênio que vem da respiração, né, da atmosfera, para sim produção de energia no elemento. É um processo que existe a oxidação de compostos orgânicos para a produção de energia do ATP, né? A fosforilação oxidativa, que é as moléculas do NAD e do FADH que eram provenientes do ciclo de Krebs, das reações do ciclo, né, da via glicolítica, liberam os elétrons energizados, que a gente fala que são os íons. Então, os beneficiados aqui das reações do hidrogênio, na quebra, que a gente fala que é o NADH e o FADH, agora vão agir diretamente na respiração celular. Esse hidrogênio que eles captaram, que eles sequestraram, que eles tomaram, né, essas reações, eles vão correr agora para respiração celular dentro da mitocôndria, né, as suas cristas em geral, e poder formar o ATP. Esse processo acontece na membrana da mitocôndria, né? Então a mitocôndria novamente participando da reação de produção de energia. Só lembrando, a via glicolítica acontece no citossol, né? O ciclo de Krebs da respiração celular acontece na mitocôndria. E utiliza oxigênio nesse processo, é um processo aeróbio. Né? Então o oxigênio que veio da respiração da atmosfera agora vai ser utilizado nessa etapa. Colocado mais um elemento sobre essa parte. Como acontece, então, essa parte da respiração celular? É o conceito que a gente fala de fosforilação oxidativa. Né? Como eu falei novamente, né, vamos frisar, acontece dentro da mitocôndria. A mitocôndria é dividida entre a matriz, a parte principal dela, as cristas são os componentes dela, né, e tem uma dupla membrana. A mitocôndria, então, essa parte pode acontecer algumas reações, como o ciclo de Krebs acontece internamente, né, nas suas membranas. Né. Já a respiração celular acontece nas suas cristas. Se a gente for pegar uma pequena camada dessas cristas, a gente tem aqui esse espaço aqui, ó, a membrana externa e a membrana interna. Vocês conseguem observar que existem algumas moléculas de hidrogênio aqui, né, que vem proveniente então, do NADH e do FADH, que foram criadores para cá. Eles pegam que vieram da via glicolítica, ou que vieram do ciclo de Krebs, e agora vão transportar para cá. Né? É elas que vão, etapa por etapa, pegar o ADP, né, fosforizar ele e formar o ATP. De adenosina difosfato, né, duas moléculas de fosfato, agora passam a ser adenosina trifosfato, adenosina com 3 moléculas então de fosfato. Acontece como você está vendo esse processo aqui. Esse desenho é a parte externa da membrana, né, e aqui, essa parte, é o desenho da membrana interna. Bom, aqui é uma crista, como a gente consegue ver aqui também, né? Aqui também é uma crista, uma camada menor, que também a gente consegue visualizar ela. Aqui acontece uma série de reações em cadeia, que a gente fala cadeia respiratória. Né? Então, o NAD, tanto o FAD, vão trazer o hidrogênio, e essas proteínas aqui, o citocromo, vão ser responsáveis em promover, né, a utilização, o beneficiamento desses elétrons. Que elétrons? O hidrogênio, que veio tanto do ciclo de Krebs, quanto, né, da via glicolítica. Então, vão se beneficiar, transportar ele e formar mais ATPs. É aqui que acontece, então, o grande ganho. Aqui é que é o segredo da coisa, né? Se nas reações, por exemplo, da via glicolítica do ciclo de Krebs formou somente 2 ATPs, aqui pelo contrário, aqui a gente vai conseguir formar 34. Né? É aqui que a gente recarrega a pilha, então, da célula. Né? Então, o que acontece? Na crista mitocondrial, né, o hidrogênio que é liberado da glicólise, do ciclo de Krebs, né, é um ponto crucial no processo da obtenção da energia da respiração. Como isso acontece? Esses dois aqui, né, que vieram então do ciclo de Krebs, tanto da respiração celular também, vão começar a descarregar
o seu hidrogênio aqui. Você vê que ele veio aqui, né? A partir do momento que ele dispensou o seu hidrogênio, ele passou a se tornar FAD de novo, né? E o FAD vai fazer o que agora? Voltar, retornar ao ciclo de Krebs e a veia glicolítica e trazer mais hidrogênios. Então ele é um transportador de elétrons, como a gente já especificou anteriormente. Ele vai pegar hidrogênio que existe, né? Aqui está no seu potencial oxidativo, né? Então ele vai encontrar mais hidrogênios que vai acontecer na via glicolítica, né? E no ciclo de Krebs e trazer para cá novamente para a fosforilação oxidativa. Então essa proteína aqui, o citocromo B, né? Recebe o hidrogênio que veio do FAD e do NAD, né? Que vão descarregar sobre ele, vão transportar para a próxima proteína, o citocromo. Então elas fazem uma parceria, né? O citocromo B joga para citocromo C para citocromo A e o citocromo A para A3, né? Então ele vai jogando, passando a bola de um para o outro. Nesse processo ele consegue produzir energia, né? Nessa etapa de conversão formou outro ATP. Aqui que ele passou do B para o C, mais ATP. Do A para o A3, mais energia. Então cada transferência, quando a gente fala uma reação em cadeia, ele começa a liberar mais energia, começa a estocar energia. O resultado final do aceptor, nós temos então a formação de água, né, e CO2. Essa etapa aqui a gente tem a utilização do oxigênio, então, né, para a produção de água, que é um resultado final, né, e O2. Só uma leitura que a gente faz dos rendimentos energéticos da respiração aeróbica, né, que seria da cadeia respiratória. Na glicólise, nós temos 2 ATPs, o rendimento final baixo, né? No ciclo de Krebs, mais 2 ATPs, essa mesma glicose, né? Já na cadeia respiratória, que vem na fosforilação oxidativa, nós temos 34 ATPs, né? Então, assim, um ganho muito maior de energia, né? Que adicionados com os outros dois, a gente vai ter um resultado final de 38 ATPs, né? Esse ATP que vai ser armazenado em energia. Então, desse processo, então, que o NAD e o FAD são os dois transportadores, né, que vão desencadear as reações, liberando o seu hidrogênio, vão formar, então, ATPs ao ponto de formar 34 no final, certo? Só lembrando que os citocromos são um conjunto de proteínas presentes na cadeia respiratória na transferência de elétrons. Então, ele promove, nessa transferência de elétrons, na etapa por etapa aqui, ganho de energia. Uma reação que acontece, então, dentro da crista mitocondrial, né, que é um dos componentes da mitocôndria. Então, a mitocôndria é super responsável em produção de energia. Bom, esse ATP que foi produzido, que a gente tanto falou dele, ele vai ser utilizado então nos processos de mitose, reações enzimáticas, né, se for uma célula muscular em movimentação da actina e miosina, né, produção de proteínas, que também há necessidade, né, hormônios que a gente pode classificar, neurotransmissores também. As reações enzimáticas que acontecem tanto internamente e externamente é gasto de energia. Então, a própria célula se beneficia do ATP, né, em suas camadas de fosfato, né, quando ela perde um fosfato, forma-se o ADP, ela está fornecendo energia para uma reação enzimática. Então, ATP e ADP são extremamente necessários para as reações do organismo. Vamos entender um pouco. O uso diário do ATP, né? A gente tem aqui gramas de ATP por tecido. O coração utiliza 16 gramas, o cérebro 6, né? Os rins 24, o fígado 6, né? O músculo esquelético em repouso ele é bem econômico, 0,3 gramas. Né? Já o músculo esquelético em movimento, a gente está correndo, tendo um gasto de energia, já gasta 23,6. Então esse ATP ele é super necessário para as reações de energia dentro da célula, dentro do tecido e tudo mais. Os órgãos então, que mais consomem então, energia é o coração. Como ele nunca para, ele precisa constantemente de energia. Então ele consegue produzir, armazenar então, energia para a sua atividade necessária. Assim também o músculo. O músculo é o que mais consome. Então, para cada atividade física, né, que a gente faz, correndo, caminhando, que tem a exigência do músculo esquelético, a gente tem um gasto de 23,6 gramas de ATP. Então, essa foi a aula que a gente tem de bioquímica, né?
como a gente falou da via glicolítica, o ciclo de Krebs, também respiração celular. Eu espero que tenha entendido, que eu tenha ajudado, né? E qualquer dúvida pode procurar, pode vir atrás que a gente tira as suas dúvidas. Muito obrigado pela paciência e até mais.